Foram 21 anos de negociações, meus caros. Isso não é pouca coisa. E agora estamos nos aproximando de um novo marco entre as relações comerciais de dois grandes blocos, com o acordo Mercosul e União Europeia. Contextualizando, o acordo foi concluído em 2019, mas desde então, algumas barreiras que precisamos superar ainda não permitiram que o acordo saísse do papel. Mas esse ano a gente tem a oportunidade de virar esse jogo, porque temos dois países que estão na presidência do Conselho da União Europeia que são a favor do acordo, que é a Suécia, nesse primeiro semestre, e a Espanha, no segundo. A gente trouxe esse assunto aqui para o podcast porque a gente quer entender como esse acordo vai ser sentido por nós na prática. Isso significa tanto para a indústria como para a gente mesmo, eu e você. Por sinal, eu sou a Judite Aragão e quem vai ajudar a gente a entender todo esse cenário é Constanza Negri, gerente de comércio e integração internacional da CNI. Vamos juntos? Constanza, obrigada pelo seu tempo, por participar aqui do nosso programa. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante para a indústria brasileira. E é um tema tão importante, mas que, gente, o Brasil está se arrastando aí nesse acordo há mais de 2 décadas, né? O acordo Mercosul, União Europeia. O que falta para ele ser botado em prática, Constanza? De fato, essas negociações comerciais que já levam 2 décadas, com alguns momentos nas quais elas pararam, outros se foram retomadas, são negociações que, nesse momento, elas se encontram no momento chave. Elas foram concluídas em 2019, as negociações, mas concluídas em princípio, o que nós chamamos uma conclusão técnica. Então, houve um consenso em relação às ofertas e demandas na parte comercial, mas depois de 2019 se entrou no momento de um impasse, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma revisão jurídica, que o próprio acordo, ao qual o acordo é submetido, tradicionalmente todos os acordos comerciais passam por uma revisão jurídica dos termos do acordo, mas, ao mesmo tempo, as negociações ficaram sujeitas a vamos dizer assim, desalinhamento em relação a algumas prioridades na agenda de sustentabilidade. Então, o Bloco Europeu manifestou várias preocupações em relação à agenda de clima e sustentabilidade no bloco do Mercosul, especificamente no Brasil, e esse elemento fez com que os 2 blocos decidissem negociar, em paralelo a essa conclusão técnica, um instrumento adicional, chamado no nosso jargão side letter. Se trata de um instrumento adicional que deverá reforçar os compromissos na área de sustentabilidade e meio ambiente, e um instrumento adicional que começou a ser negociado no início desse ano com a mudança de governo e de administração no Brasil. E qual que tem sido o papel da CNI nas negociações do acordo Mercosul e União Europeia? A indústria brasileira e a CNI vêm contribuindo essas negociações há muito tempo, dando subsídios ao governo brasileiro, trabalhando em conjunto com as nossas contrapartes, as entidades que representam a indústria nos outros países do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, e apoiando esse processo, porque nós entendemos que se trata de uma oportunidade muito relevante para a indústria brasileira. A indústria brasileira ela vem perdendo relevância do ponto de vista de produção no país. Essa é uma tendência que acontece no mundo, mas que no Brasil tem acontecido de uma maneira mais acentuada. E as exportações da indústria brasileira também vêm perdendo relevância. Nós entendemos que chegou o momento do Brasil ter uma participação mais ativa no comércio internacional, uma participação que, com países estratégicos, como o caso da União Europeia, traria muitos ganhos para o desenvolvimento econômico e para a retomada dessa participação das exportações da indústria. Então, como que esse acordo vai contribuir com a nossa reindustrialização? Porque tem várias coisas que estão nessa pauta, né? Para a indústria como um todo. Eu entendo que para compreender os ganhos desse acordo, é muito útil, primeiro, conhecer como que é a nossa relação econômica com a União Europeia.
o Brasil é um país que tem uma estrutura produtiva diversificada, produção agropecuária, industrial e da indústria extrativa. E quando nós olhamos as nossas exportações para a União Europeia, é uma pauta que respeita essa diversidade na estrutura produtiva, porque nossas exportações têm quase mais ou menos uns 50% são compostas por indústria e a outra parte composta pela indústria extrativa e agropecuária. Então, nós entendemos que, diante desse cenário de perda de relevância, diante desse cenário de termos uma pauta que respeita essa estrutura produtiva do Brasil, que ela não concentra só em um único setor da economia, e diante dessa necessidade de se pensar numa retomada da indústria, esse acordo será um dos instrumentos importantes a partir dos próximos anos para esse plano de retomada e reindustrialização da indústria europeia, da indústria brasileira, desculpa. Então, assim, eu entendo que, assim, quando nós olhamos as exportações brasileiras, existe uma grande preocupação que nós temos de uma primarização da pauta. Se nós formos olhar as exportações brasileiras, elas estão muito concentradas em alguns 10 produtos principais e também concentradas geograficamente. Então, há uma grande necessidade do Brasil apostar mais nesse papel da indústria, porque a indústria gera um número de empregos e de efeitos multiplicadores na economia maior, e aí isso acontece ainda mais quando a indústria volta a participar do comércio exterior. Então, você já começou a falar aí de emprego. Vamos falar de emprego, então, porque todo mundo é uma pauta que interessa a toda a nossa sociedade, né? Esse acordo, então, vai favorecer a criação de mais empregos e de que forma isso aconteceria? Existem duas informações que me parecem que respondem a essa sua pergunta. A primeira nós temos um cálculo, uma estimativa na CNI, que olha quanto que são os efeitos na criação de empregos das exportações brasileiras. E esses dados comprovam que quando o Brasil exporta à União Europeia, a cada 1 bilhão exportado, são gerados 21 mil empregos. E quando o Brasil exporta a outros países, como, por exemplo, o caso da China, esse número de empregos criados a cada bilhão diminui a quase 16 mil empregos. E a segunda informação que eu acho que traz uma expectativa positiva para a agenda, os efeitos econômicos do acordo, é que o acordo prevê uma liberalização nas questões tarifárias. Então, bens que nós exportamos do Brasil e do Mercosul para a União Europeia, que poderão entrar, no mesmo dia que o acordo entrar em vigor, eles poderão entrar livres de tarifas. E 40% de bens entram nessa categoria. Desses 40% de bens, 99% são bens da indústria da transformação. Então, isso vai também aumentar a nossa competitividade no ambiente de negócios, né? Sem dúvidas. Por quê? Porque esse acordo se trata de um acordo que muitas vezes é mais conhecido como se ele só reduzisse tarifas, mas existem outras informações interessantes. A primeira é que ele, sim, reduz tarifas, mas que ele é um acordo que leva em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento da União Europeia e do bloco do Mercosul. E como que ele faz isso? Ele prevê uns cronogramas, tempos de desgravação maior para o Mercosul do que para a União Europeia. E a segunda questão é que se trata de um acordo que não é só de comércio, é um acordo de associação. É um acordo que traz, vamos dizer assim, disciplinas, quase 20 capítulos, que tem a ver com o dia a dia da empresa, com o ambiente de negócios, porque eles trazem disciplinas e normas na área sanitária, fitossanitária, na área de normas técnicas, de indicações geográficas. Então, diferentes áreas de atuação das empresas no dia a dia podem e serão favorecidas com a entrada em vigor desse acordo. Agora, Constanza, a União Europeia, ela é um bloco que tem muitos acordos comerciais com o mundo inteiro. Já no caso do Mercosul, e mais especificamente no Brasil,
não tem tantos acordos. A gente percebe que é um pouco desnivelado aí. Isso não seria uma desvantagem para o Brasil na hora de fechar os acordos comerciais? Essa é uma pergunta muito importante, porque, de fato, o Brasil tem uma rede muito limitada de acordos comerciais. Quase para se ter uma ideia, os acordos que o Brasil hoje tem dão uma possibilidade de ter acesso a 8% das importações mundiais. É uma porcentagem muito pequena. Mas, do ponto de vista de negociações com a União Europeia, esse não é um problema de fato, porque o acordo ele já prevê, de formas diferentes, compromissos que levam em consideração esses diferentes níveis de desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, do ponto de vista das tarifas, há um cronograma de desgravação diferente. O Mercosul terá 5 anos a mais para reduzir suas tarifas, além de ter a possibilidade de excluir, em alguns casos, bens que são sensíveis. Por outro lado, o acordo também permite manter um espaço para políticas públicas do Mercosul em áreas que são importantes para o país. Por exemplo, na área de compras governamentais, nesse capítulo, pequenas e médias empresas têm uma exceção. As parcerias que incluem, vamos dizer assim, desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia são permitidas e, ao mesmo tempo, as compras dos níveis subestaduais e municipais não são incluídas no acordo. Então, se trata de um acordo que leva em consideração essas diferenças e que, ao mesmo tempo, reforça aspectos relevantes como a agenda de sustentabilidade na área social, ambiental e de governança. Uhum. Tem um outro ponto que você explicou lá no início, eu acho que é bacana a gente retomar aqui, que é a questão da sustentabilidade, né? Que é também um dos entraves aí, que está junto com os entraves jurídicos para que esse acordo ainda não saiu do papel. Mas fato é que, com Mercosul e União Europeia se adequando essa questão da sustentabilidade, a gente vai ganhar muito com isso também, né? Em termos sustentáveis. Meu pensamento aqui está correto? O acordo é um acordo que ele é inovador, porque um acordo que traz um reforço no seu capítulo dos compromissos na agenda de sustentabilidade. Então, ele reforça compromissos da agenda das Nações Unidas de clima do Acordo de Paris, também compromissos na área da agenda de trabalho, de emprego. Então, ele reforça as boas práticas e uma agenda que já é defendida e aplicada e respeitada no dia a dia pela indústria brasileira. Então, nós entendemos que ele será uma oportunidade a mais para colocar em prática uma agenda econômica, comercial, mas que respeita e tem um alto padrão na agenda de sustentabilidade social, de governança e de meio ambiente. ESG total. Sem dúvidas. Tem considerações finais? Não, eu entendo que a consideração final e que às vezes é importante o porquê agora. Às vezes ele ficou há 2 anos, porque essa retomada existe na nossa visão um momento onde as estrelas elas estão alinhadas. Do lado da União Europeia, há uma necessidade também muito mais forte, diante do contexto atual, de diversificar parceiros comerciais do ponto de vista geopolítico, econômico. E há também, nesse momento, na presidência da União Europeia, primeiro com a Suécia, do Conselho da União Europeia e da Espanha, 2 atores muito relevantes que apoiam firmemente o avanço dessas negociações. E há do nosso lado também uma sinergia maior, vamos dizer assim, com essa agenda de sustentabilidade. Então, nós entendemos que é uma oportunidade muito importante que se atrela e está conectada com as prioridades de indústria, de uma retomada que traz a indústria ao centro, mas que traz uma política industrial que também busca se inserir de maneira mais estratégica nos fluxos de comércio internacional. Eu espero que
se resolva logo, não é? Estamos todos com os dedos cruzados. Não é simples, mas a gente continuará trabalhando junto ao governo e às nossas contrapartes nessa agenda. É isso aí, porque é meio ambiente, é mais emprego, é mais qualidade de vida que a gente quer para a nossa população e o acordo vai favorecer muito isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Constanza. Chegamos ao fim de mais um Indústria de A a Z. Se você lembrou de alguém enquanto ouviu esse episódio, compartilha, gente. Mas se você gostou também, salva a gente, ativa o sininho e acompanha o nosso trabalho, gente, que dá muito trabalho. E agora eu vou te apresentar a equipe de multimídia que fez tudo isso acontecer. A filmagem é de Augusto Coelho e som direto e edição de vídeo é do Lucas Costa. O nosso apoio técnico foi da nossa querida Fernanda Luizzi. A direção geral é da nossa gerente de multimídia, Ariadne Saquis. Eu sou Judite Aragão e apresento esse podcast. Pessoal, até a próxima!